Bom dia, amigos. Segunda-feira, começando mais um mês, dia 1º de junho de 2020. Esperamos que seja um mês muito bom, um mês onde nós possamos estar continuando a nossa luta para vencermos a pandemia, cada um de nós fazendo aquilo que lhe compete fazer. Se formos sair, e nós necessitamos de sair, essa é uma verdade, que nós possamos usar a máscara, ou seja, tomar todos os cuidados possíveis, né? Porque conforme nós vemos aprendendo com os oradores, vemos aprendendo com as palestras que o Divaldo Pereira Franco tem, vai pegar, né, a doença quem tiver um comprometimento, tiver uma necessidade, o que não é castigo, né? Na realidade é uma necessidade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte é o que importa, né? É mais ou menos como o trabalho que nós falamos ontem, no vídeo de ontem, com relação aos pais. Compete aos pais fazer de tudo para que seus filhos se tornem homens de bem. Se isso não ocorrer, nós vamos ficar muito tristes, evidentemente. Mas aí já é problema dele, né? Porque ele é um espírito, como nós também, imortal como nós, e tem os seus sonhos, tem a sua individualidade. Muito bem, para hoje, né? Começamos aí com uma música um pouco mais agradável, né? Uma música com mais ritmo, exatamente para que a gente comece bem o mês, né? Para que a gente tenha sempre esperança, fé, de que certamente venceremos as dificuldades e os obstáculos, porque esses estão colocados na nossa frente para nos testar. Isso é importante que nós entendamos. Somos testados a todos os momentos, mas somente naquilo que somos capazes de realizar. Nada aparece na nossa frente, nenhum problema, nenhum obstáculo, que não sejamos capazes de superá-lo. Muito bem. O tema hoje é: faça seu tempo mais feliz. Se você costuma caminhar pelas estradas terrenas, se você está, né, encarnado no planeta Terra, cotidianamente você percebe o quanto costumam ser negativas, pessimistas ou depressivas as expressões da vida de cada um. Porque é natural, quando você encontra alguém, você pergunta: e aí, tudo bem? E é natural que a gente também responda: tudo bem, mesmo que nós não nos sintamos bem, né? Mas sempre existem aqueles que falam: mais ou menos, a coisa está difícil e tudo. Ou seja, cada um tem a sua dificuldade, tem o seu problema, né? Mas compete a nós realmente resolvê-lo. As falas diversas dos seus interlocutores, se é que você mesmo não se enquadra nesse rol de negativas e negatividades, jamais ou poucas vezes acha-se alguém com entusiasmo pela existência, expressando tal entusiasmo. Poucos bendizem as horas no corpo físico, com todos os seus acontecimentos, a facultar crescimento amplo ou menor. É de costume a pessoa lamentar-se pelos familiares, que não são carinhosos, que não são atenciosos, que não são dedicados, que não são aqueles familiares que nós sonhávamos. De outro modo, fala-se que estão doentes, que são criaturas doentes, que são criaturas más. Ou seja, nós sempre estamos, realmente, lamentavelmente, uma grande parcela nossa, observando só um lado ruim das coisas. Que existe o lado ruim, visto que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde existe mais dores do que alegrias. Mas nós estamos trabalhando justamente para reverter essa situação. Nós vemos as conjunturas políticas e sociais do mundo com tamanho pessimismo que se costuma asseverar: não há mais jeito, que tudo vai de mal a pior, nesse campo ninguém presta. E nós estamos passando um momento em nosso país extremamente delicado. Não só o problema social que existe em razão da pobreza, não só em razão do problema da saúde, estamos vivendo a pandemia, mas também um outro problema complicado, difícil, um terreno perigoso, que é a política. E a gente observa que o que vemos nas redes sociais
são muitas pessoas colocando só críticas, só falando mal desse ou daquela outra pessoa, como se nós tivéssemos o direito de julgar o outro. Então, se nós estamos sob as leis de Deus, que são perfeitas e oferecem a cada um de nós aquilo que nós merecemos, existem as leis dos homens, que são imperfeitas, mas são leis também. A lei é dura, mas é lei, é preciso obedecer. Então, se os nossos dirigentes, que foram eleitos pelo voto, foram pessoas que foram lá e votaram, milhões de pessoas. Então, o que ocorre? Nós temos que respeitar isso e fazer a troca quando for o momento correto. Mas enquanto esse ou aquele está no poder, devemos orar por ele, para que ele consiga realmente encontrar o rumo. Porque é ele quem vai realmente ser o administrador do nosso país. Mas não, a gente se mantém pessimista, fica se ofendendo, e existem muitas ofensas nas redes sociais, lamentavelmente, e nós devemos mudar esse foco, esse tipo de pensamento. Os amigos são para esses negativos, pessoas negativas, verdadeiros traidores, que não merecem a sua amizade. Comenta-se que em toda parte o mal vai tomando a dianteira. O assunto quase sempre é vícios, drogas, todo tipo de problema, né? Ouvem-se falas como: ninguém escapa, todo mundo usa, é uma calamidade. Não é verdade isso, não é verdade. Não devemos dizer, quando nós falamos sobre a humanidade, falar a humanidade em si. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de ver aqui nas redes sociais pessoas dizerem assim: a humanidade é ruim mesmo. Opa, espera um pouquinho, vamos parar. Como a humanidade? A humanidade encarnada é formada por mais de 7 bilhões. A humanidade desencarnada, ela é formada por quase 3 ou 4 vezes isso. Ninguém presta. Vamos colocar todos eles dentro do mesmo tamanho, do mesmo rol de julgamento. Muitas pessoas são boas. Aliás, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins, efetivamente. E aí as pessoas costumam, nesse negativismo, dizer assim: a humanidade realmente não tem jeito. Não, não é verdade. A pessoa está completamente enganada. Aí a pessoa costuma dizer, né, na sua sequência de pessimismo: o trabalho profissional é chato, cansativo, expiatório. Então, vamos parar de trabalhar? Essa é a grande questão. Se nós não gostamos de determinada coisa, nós vamos então simplesmente nos afastarmos do planeta, afastarmos do mundo? Isso não é possível. Se não gostamos do trabalho, procuremos ser honestos enquanto estivermos naquele trabalho e procurarmos outro. Todavia, vale muito a pena a gente meditar um pouco sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Pare um pouco e pense sua vida. Pense sobre os seus objetivos. Melhore o nível psíquico do seu dia a dia. Você não precisa ser deficiente intelectual diante dos fatos do mundo. Você não precisa ignorar os fatos que acontecem no mundo. Mas nós precisamos entender que eles são necessários que aconteçam ainda. Lamentavelmente, são necessários. E nós, pela bondade de Deus, não devemos lamentar por estarmos aqui nesse momento. Devemos agradecer por estarmos aqui nesse momento difícil, onde nós podemos certamente contribuir com o que nós temos já de conhecimento, e todos nós temos conhecimento, para ajudar a melhorar a sociedade. Porém, mesmo sabendo das coisas equivocadas que se passam no mundo à sua volta, procure extrair o melhor de cada dia. Tente observar as coisas boas, bonitas, formosas que estão acontecendo ao seu redor. Você pode atrair bênçãos ou tormentos. Você pode atrair luz ou sombra, tristeza ou alegria. Só depende da sua própria disposição. O pensamento, ele é uma energia, ele existe, ele é concreto. E os nossos pensamentos atraem então para perto de nós aqueles que comungam com o mesmo tipo de pensamento. Então eu tenho que ser uma pessoa otimista, esperançosa, ter a certeza de que vamos sair dessa situação, como já saímos em muitas outras ocasiões.
Vamos nos lembrar, muito embora a gente não se lembre disso, que nós já tivemos encarnados, por exemplo, na Idade Média, chamada de Idade das Trevas, que com certeza absoluta era muito mais difícil a encarnação naquela ocasião do que agora. Agora nós temos várias situações, várias criações da inteligência do homem que nos permitem conforto. Então, por exemplo, estamos passando por uma semana de frio, temos cobertores para nos cobrir. Quase todos nós temos. Os mais pobres às vezes não têm, mas acabam ganhando. Nós temos a internet, onde nós podemos, em tempo de isolamento social, nos comunicarmos com as pessoas. Ou seja, nós temos mais motivos para nos alegrarmos do que para nos entristecermos. Aprendamos a extrair o que há de melhor na terra, ao redor dos seus passos. Busque fazer o seu dia brilhante, feliz, inaugurando onde se move o regime de otimismo, de alegrias. Trabalhe de tal maneira que a sua sensibilidade seja passada a todas as pessoas que estão ao seu redor. Entusiasme-se com a sua saúde e com a dos seus. Sorria a cada manhã com o passeio do sol nas avenidas azuis do céu. Agradeça ao Senhor Supremo pela vida, pela família, pela saúde, pelas chances de estudar, de trabalhar. Ergamos a nossa oração, o nosso pensamento ao Criador. E sintonizando nas faixas felizes do bem, transformemos a nossa existência no mundo físico num campo de muitas boas realizações. Faça do seu dia um dia venturoso, realizando a sua parte, para que todo o mundo melhore. Se aprimore um pouco, esforce-se um pouco mais. Observe as boas coisas que tem no planeta, e que são muitas. Não fiquemos apenas dando atenção àquilo que a imprensa, de um modo quase geral, traz para nós. Porque a imprensa nos traz somente o ruim que acontece. Aqui mesmo em nossa cidade, quantos grupos, na nossa cidade de Ribeirão Preto, quantos grupos de voluntários estão trabalhando arduamente para levar aos mais necessitados alimentos, roupas, cobertas, enfim, fazendo um trabalho bonito. A imprensa fala, quase que não fala. Nós temos uma emissora de televisão, que costuma mostrar, então, os asilos, costuma mostrar as creches, as coisas boas que tem na cidade. Mas, em regra geral, as emissoras só falam do mal, como se só tivesse existindo coisas ruins. Façamos do nosso dia um dia melhor. Isso depende de nós. Façamos da nossa vida uma vida melhor, com pensamentos mais positivos, mais otimistas, amigos. Nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. É um Pai bom, amoroso, justo. Mas aquilo pelo qual nós passamos está em relação àquilo que nós fizemos. Nós vivemos sob a lei de causa e efeito. Então, se eu fiz coisas erradas, eu estou recebendo elas de volta. Mas eu estou recebendo a oportunidade de pagar por aquilo que eu fiz de errado, de ressarcir. E isso eu devo agradecer. Porque quando eu posso pagar uma dívida, eu tenho essa oportunidade, eu devo ficar feliz por estar pagando a dívida. E não ficar bravo. E reconhecer, puxa, que bom, consegui pagar essa. Vou tentar não ter mais dívidas. Façamos então, amigos, do nosso dia um dia mais feliz. Tenhamos otimismo. Estamos começando um mês, que o mês seja realmente para nós um mês melhor, com mais alegrias, com mais trabalho, com mais confiança, com mais esperança. Era isso para segunda-feira. Que a semana seja boa, seja positiva para todos nós. Fiquem bem, fiquem em paz. E muito obrigado.